paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por este momento, pelos professores, pelos alunos, pela equipe técnica que tem se dedicado a manter a possibilidade de termos a sequência das aulas da Escola Dominical. Deus abençoe, preste bastante atenção, é mais um momento de aprendizado na presença do Senhor. Boa aula a todos. Meus queridos irmãos, quero saudar todos com a paz do Senhor. Vamos estudar a nossa lição deste domingo. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos inicialmente dirigir a Deus uma oração. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença neste momento. Quando vamos estudar a Tua palavra, inspira-nos pelo Teu Santo Espírito para que possamos entender os Teus mistérios, a Tua santa doutrina. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A reconciliação dos judeus com Deus, na lição passada, em contraste com a condição dos gentios sem Deus. Então nós vamos estudar, neste momento, a reconciliação dos gentios com Deus, em contraste com a lição passada, que foi a condição dos gentios sem Deus. Vamos ver agora a condição dos gentios com Deus. Tudo isto gira em torno da morte de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi a expiação dos pecados de todo ser humano. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele consumou o ato, através do ato expiatório, a expiação, para perdoar, para perdão dos pecados de todo ser humano. Mas, meus queridos, temos aqui que fazer uma observação. O fato de Jesus morrer na cruz do Calvário, o fato da expiação, não perdoa os pecados da humanidade automaticamente. Não é automático. Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida, entregou a sua vida em sacrifício por todo ser humano, por toda a humanidade, agora todos estão salvos. Não. Esta seria o pensamento da salvação universal. Não é isso que acontece. Uma vez que Jesus morreu, uma vez que ele abriu a porta, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ocorre a expiação, ele abre a porta da salvação para todo ser humano. Mas há uma condição: o ser humano tem que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O homem tem que aceitar a morte de Jesus na cruz do Calvário para a sua salvação. Aí é a redenção. Vejam, expiação é uma coisa, redenção é outra coisa. A redenção é quando eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz do Calvário, aí eu sou redimido, eu passei pela redenção. Eu preciso aceitar o sacrifício na cruz do Calvário para eu ser redimido, para eu passar pela redenção. A redenção é ser comprado de novo, é ser readquirido. Para eu ser comprado de novo, para eu ser readquirido, eu preciso aceitar a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho que aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Agora vejam, eu disse que eu fui comprado novamente. Eu fui readquirido. Se eu fui comprado, teve que ser pago um preço. Esse preço, quem pagou por mim, que me readquiriu para Deus, foi Jesus. Ele pagou esse preço. Quanto custou esse preço? Custou a vida de Jesus. Que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos comprar,
para nos readquirir, para nos redimir. Este preço é o resgate. Foi quanto custou a minha alma, a minha vida, custou o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Essa é a redenção, que fui readquirido ou fui comprado novamente através de um preço, de um resgate, a vida de Jesus na cruz do Calvário. Muito bem, queridos, uma vez que eu sou redimido, uma vez que eu aceito, uma vez que eu decidi aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu sou eleito. Uma vez eleito, eu sou inserido no corpo de Cristo, na igreja. A eleição, para eu ser eleito, depende, eu tenho que aceitar Jesus. É o livre-arbítrio. Eu tenho a opção de não aceitar ou aceitar. Eu posso optar. Se eu optei por aceitar Jesus na cruz do Calvário, é o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio, eu posso decidir, eu sou eleito. Uma vez eleito, eu sou inserido no corpo de Cristo, na igreja. Muito bem, esta é a eleição. A igreja é um novo povo, é uma nova raça, é uma nova humanidade, é a geração eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa, é a igreja, é um povo que de dois povos Deus fez um povo. Inicialmente só existiam os gentios, começou lá com Adão. Depois iniciou os judeus, começou com Abraão. Aí quando Jesus morre na cruz do Calvário, gentio e judeu se unem, agora um povo só, que é a igreja. Uma nova nação, um novo povo, uma nova raça, uma nova humanidade, a igreja, o povo de Deus. Na igreja, no povo de Deus, não tem gentio, não tem judeu. Na igreja, no povo de Deus, tem comprados e lavados no sangue de Jesus. Comprados pelo sangue de Jesus. Resgatados pelo sangue de Jesus. É o novo povo. Meus irmãos, havia lá no templo de Herodes, havia o pátio dos judeus, onde ficavam os judeus, era o lugar onde só podiam ficar judeus, e o pátio dos gentios, onde ficavam os gentios. E esses dois pátios, eles eram separados por um pequeno muro, de 1,5 metro aproximadamente de altura. E o gentio que passasse para o lado dos judeus, para o pátio dos judeus, ele era condenado à morte. Ele pagava com a sua vida. E este muro de separação, que separava gentios e judeus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele caiu. Ele foi derribado. Tanto no sentido literal, quanto no sentido espiritual. Literalmente é porque este muro não existe mais do templo. Espiritualmente é porque não existe mais gentio e judeu. Existe comprados e lavados no sangue de Jesus. Derribou a morte de Jesus na cruz do Calvário, derribou o muro de separação entre gentios e judeus. Muito bem, mas havia também, lá no templo, o véu que separava o lugar santo do santo do santo. Havia um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo, do lugar do santo dos santos. No santo dos santos entrava uma vez por ano o sumo sacerdote para fazer sacrifício pelo povo. Era uma vez por ano que ele entrava além do véu, no santo do santo, para sacrificar pelo povo. Mas, queridos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, este véu que separava o lugar santo do santo, que tinha aproximadamente 12 centímetros de espessura, 9 centímetros de largura, 18 metros de altura, precisavam, para rasgar este véu, precisava 2 juntas de cavalos puxando para rasgar este véu. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que esse véu foi rasgado de alto a baixo, de cima para baixo, abrindo o caminho do lugar santo para o santo do santo. Isso quer dizer
que agora nós temos o caminho aberto para chegarmos junto ao trono da graça. Nós podemos chegar junto a Deus através das nossas súplicas, das nossas orações, dos nossos rogos, da nossa adoração. Nós chegamos junto ao trono da graça. O véu foi rasgado de alto a baixo. E, queridos irmãos, este povo de Deus, a igreja, goza de uma paz, goza de comunhão com Deus, goza de comunhão com Jesus. Sob o ponto de vista material, paz é ter boas relações, é se relacionar bem uns com os outros. Mas sob o ponto de vista espiritual, a paz é a comunhão que nós gozamos com Deus, é a comunhão que nós gozamos com Jesus, é a comunhão que nós gozamos com o Espírito Santo, é a comunhão que nós gozamos com a Santa Trindade. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos trouxe comunhão com Deus, nos trouxe paz com Deus. Mas, queridos irmãos, a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele também nos reconciliou com Deus. Ele mudou a nossa condição com Deus. Nós que não tínhamos amizade com Deus, agora temos amizade com Deus. Houve uma mudança de condição, de inimizade para amizade com Deus. Mas, paralelamente a esta reconciliação através da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós temos também a santificação posicional, ou a santificação inicial. A santificação posicional, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nascemos de novo, somos regenerados, somos transformados, somos justificados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Deus nos declara santos. É a santificação posicional, porque nós saímos da posição de inimigos, de inimizade com Deus, agora para amizade com Deus. Saímos das trevas para a luz, saímos da condição de perdidos para a condição de salvos. É a mudança de posição, é a mudança de condição. Por isso é a santificação posicional, que só depende única e exclusivamente de Deus. Mas no nosso jornadear, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, nós vamos nos aperfeiçoando. É a santificação progressiva. Esta santificação vai avançando, vai progredindo, até o dia que o Senhor raiar nas nuvens. E aqueles que morreram com Cristo vão ressurgir com seus corpos transformados em corpos gloriosos. Aí a santificação progressiva atinge o ponto máximo, atinge o seu apogeu, atinge o clímax. É quando Jesus raiar nas nuvens, através da ação do Espírito Santo. Os que morreram com Cristo ressuscitam em corpos gloriosos. Os que estiverem vivos, salvos, também através da ação do Espírito Santo, terão seus corpos transformados em corpos gloriosos. E aí atingimos o máximo, o ápice da santificação progressiva. Reconciliados com Deus, não tínhamos amizade com Deus, agora gozamos da amizade com Deus. Mudamos de condição, de inimigos de Deus para amigos de Deus. Tudo isso, queridos irmãos, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Tudo isso é resultado da morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas Jesus, na realidade, ele não veio para acabar com a lei, até certo ponto. Mas ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei, ele foi o único que cumpriu a lei na sua íntegra. Agora, queridos, vejam, a lei, ela tinha 3 aspectos. Ela tinha um aspecto moral, ela tinha um aspecto cerimonial, ela tinha um aspecto civil. O aspecto moral é: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não levante falso testemunho. É o aspecto moral, é a parte moral da lei mosaica. Mas este aspecto moral da lei mosaica não era exclusivo da lei mosaica.
não era apanágio da lei mosaica, mas outras leis, outros códigos até anteriores à lei mosaica também traziam no seu bojo esse aspecto moral. Então o aspecto moral foi antes da lei mosaica, durante a lei mosaica e depois da lei mosaica. As leis posteriores à lei mosaica também trazem no seu bojo esse aspecto moral. Aliás, o ser humano, ele é um ser moral, porque ele já nasce sabendo, trazendo na sua consciência o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral. O ser humano já vem com essa consciência. Então, vejam, esse aspecto da lei mosaica permanece até hoje. Esse aspecto moral da lei mosaica permanece até hoje, como foi de outras leis, de outros códigos, de outras cartas, foi da lei mosaica e permanece na lei até hoje, o aspecto moral. Mas o aspecto cerimonial da lei mosaica, que eram as festas judaicas, era os sacrifícios de animais, a guarda do sábado, as festas da lua nova, esses aspectos cerimoniais, Jesus abirrogou na cruz do Calvário. Agora nós não estamos mais debaixo destas ordenanças da lei, mas nós agora somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Então o aspecto da ordenança, das ordenanças cerimoniais foi abirrogado pelo sangue de Jesus. Mas, queridos irmãos, havia ainda o aspecto civil. Quem roubasse sofria uma sanção legal, quem matasse sofria uma sanção legal. Era o aspecto civil, a lei que regia toda a sociedade da época. Mas, de certa forma, a lei cerimonial também fazia parte da lei civil. A sociedade da época era obrigada também, os judeus eram obrigados, que estavam debaixo da lei mosaica, e eles eram obrigados também a seguir a lei, o cerimonial, mesmo a sociedade civil. Mas Jesus veio para abirrogar todo o mandamento, todo o aspecto cerimonial. Jesus levou, cravou na cruz do Calvário com o seu sangue vertido para salvar todo o pecador. Mas, meus irmãos, Cristo foi para a cruz do Calvário, ele se fez maldito, porque maldito é todo aquele que morria na cruz. Jesus foi torturado, violentamente torturado, e foi para a cruz do Calvário, carregou um pesado madeiro nas suas costas. Ele já não tinha mais condições físicas para carregar aquela cruz, aquele madeiro, porque ele já havia sido barbaramente torturado, ele estava sem condição física, ele tinha derramado muito sangue, e agora carregar aquela cruz que pesava mais de 100 quilos. Só o patíbulo, aquela parte transversal da cruz, pesava 35 quilos, tinha 2,20 metros de comprimento. A cruz, na sua situação vertical, tinha 5 metros de altura, era um peso de mais de 100 quilos. Jesus andou mais ou menos em torno de 900 a 1.500 metros arrastando aquela cruz, embora tenha sido ajudado lá pelo Cirineu, que o ajudou a carregar a cruz, porque ele não aguentava mais, ele estava já ali sucumbindo, porque ele tinha sido barbaramente torturado. Isto, queridos, era a maldição que caía sobre ele, o peso dos nossos pecados, porque sobre Jesus foi atribuído o pecado de todo ser humano. Caiu sobre Jesus o pecado de todo ser humano. O meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Porque Jesus nunca pecou. Jesus foi ser humano, como nós somos seres humanos. Jesus também foi. Ele foi o verdadeiro homem. Ele foi homem na sua totalidade. Ele foi ser humano na sua totalidade. Ele não foi um pseudo-homem. Ele não foi um meio-homem. Ele não foi um falso homem. Mas ele foi um verdadeiro homem. Homem na sua totalidade, na sua integralidade. Ele foi um ser humano.
e ele foi provado. A Bíblia diz que como nós ele foi provado, como ser humano, como nós, em tudo. A Bíblia diz que em tudo ele foi provado, em tudo ele foi tentado, mas ele não fracassou. E foi exatamente isto, o fato dele não fracassar, que o autorizou a ir à cruz e morrer pelos demais seres humanos. Tinha que ser um ser humano que tivesse sido provado, tivesse passado nesta prova, tivesse vencido a prova para ir à cruz, morrer pelos demais seres humanos pecadores. Então, todos os pecados de todo ser humano caíram sobre Jesus. E Deus fez justiça sobre o pecado da humanidade que estava sobre Jesus. Por isso ele foi torturado, por isso ele foi traspassado, por isso ele perdeu a sua vida na cruz do Calvário, porque caía sobre Jesus, que estava carregado dos pecados da humanidade, caía a justiça divina. Por isso que ali foi uma atribuição, ele foi atribuído sobre Jesus os pecados de todo ser humano. Foi uma atribuição judicial, porque foi para fazer justiça sobre os pecados da humanidade. Se Jesus tivesse fracassado, se Jesus tivesse pecado e estivesse morrendo na cruz do Calvário pelos seus pecados, seria uma atribuição real. Mas ele estava morrendo na cruz do Calvário por uma atribuição dos pecados da humanidade, para que fosse feita a justiça sobre os pecados de todo ser humano. Por isso era uma atribuição judicial. Segundo o grande teólogo, que tem uma das mais extensas teologias, Sperry Lewis, atribuição judicial sobre Cristo. Meus queridos, ele foi torturado, ele se tornou maldito, ele foi considerado maldito, porque ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. Foi a morte vicária. A ele foi atribuído o pecado de toda a humanidade. Mas vejam, queridos, hoje nós podemos estar reunidos, hoje nós podemos fazer parte do corpo de Cristo, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Esta é a nossa reconciliação com Deus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe a expiação para o ser humano, abriu a porta da salvação para o ser humano. Através da morte de Jesus veio a redenção. Através da morte de Jesus e o resgate, o preço pago por esta redenção. Através da morte de Jesus, nós fomos eleitos e inseridos no corpo de Cristo, na nova raça, na nova humanidade, neste novo povo. Através do sangue de Jesus, o muro que separava judeus e gentios foi derribado. E agora não há mais gentio, não há mais judeu, mas há um povo comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, um espesso véu de 12 centímetros, 9 centímetros de largura, 18 metros de altura. O sangue de Jesus rasgou este véu e agora nós temos acesso ao trono da graça, junto a Deus, rogando, orando, pedindo e adorando a Deus. Pelo sangue de Jesus, a igreja, os salvos, os eleitos, têm paz com Deus, têm comunhão com Deus, gozam da comunhão com Deus, falam com Deus, falam com Jesus, falam com o Espírito Santo, gozam de íntima comunhão com a Santa Trindade. Pelo sangue de Jesus, os gentios, todos nós, agora povo de Deus, gentios e judeus, a raça humana toda que aceitar Jesus, que se renderam aos pés de Cristo, agora são reconciliados com Deus. Mudança de condição. Eram inimigos de Deus, agora são amigos de Deus. Não tinham amizade com Deus. Agora temos amizade com Deus pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Glórias a Deus e aleluia. Somos reconciliados com Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para reconciliar o mais perdido pecador com Deus, com a Santa Trindade. Glórias a Deus. Esta é a nossa alegria, porque somos salvos, comprados e lavados no sangue de Jesus. Esta, queridos, era a palavra que eu tinha que dizer para os irmãos. Glórias a Deus, meus irmãos. Espero que tenha alcançado o coração
dos irmãos nesta manhã, esta palavra sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém, queridos? Vamos dirigir a Deus uma oração. Senhor, te agradecemos por esses momentos que passamos na tua presença, estudando a tua palavra, estudando esta lição tão importante para a nossa edificação, para a nossa regra de fé. Ajuda, Senhor, que possamos guardar no nosso coração que tu morresses na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amados irmãos, concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela vida dos nossos professores, das nossas professoras, dos nossos alunos, da equipe técnica. E nós te esperamos no próximo domingo, nesse mesmo horário, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.